Sabe como um império que durou 1000 anos pode chegar, assim, à beira do colapso? Pois é, às vezes tudo que é preciso são 22 anos. Essa aqui é a história da dinastia Ducas. Uma dinastia que em pouquíssimo tempo presidiu um dos desastres mais rápidos e impressionantes da história. A gente vai entender como uma série de péssimas decisões, traições e uma única batalha desastrosa levaram o Império Bizantino à ruína. Bizâncio estava travando uma batalha perdida. Essa frase resume perfeitamente o cenário. Quer dizer, quando a dinastia Ducas assume o poder, o império já estava numa situação bem complicada. Lá no leste, uma potência nova e avassaladora, os turcos seljúcidas vindos da Ásia Central não parava de avançar. Era óbvio que o confronto ia acontecer. A grande pergunta era, será que Bizâncio estaria pronta para essa luta? Olha, os Ducas não pegaram o império no seu auge, longe disso. Eles chegam ao poder em 1059, num momento de vulnerabilidade extrema. A dinastia anterior já tinha deixado um rastro de instabilidade, sabe? E os Ducas, em vez de arrumarem a casa, parece que só aceleraram o processo. É como se eles tivessem assumido o comando de um navio que já estava afundando. 22 anos. Para um império milenar como Bizâncio, isso não é nada. É um piscar de olhos. E essa linha do tempo aqui mostra a velocidade da queda. Dá uma olhada. 5 governantes em pouco mais de 2 décadas. O poder trocando de mãos por morte, casamento às pressas, golpe. Essa instabilidade toda no topo era só um espelho do caos que estava tomando conta do império inteiro. E o começo de tudo está aqui, com o fundador da dinastia, Constantino X Ducas. O problema é que ele não era um general, ele era um burocrata de carteirinha. A prioridade dele não era proteger as fronteiras, mas sim agradar a elite de Constantinopla. E as decisões que ele tomou, bem, elas foram o estopim de toda a tragédia. O enfraquecimento do exército não foi por acaso, não. Foi um projeto. Primeiro, Constantino simplesmente acabou com a milícia armênia, 50 mil homens que eram a primeira linha de defesa na fronteira leste. Depois, ele colocou nos cargos militares um monte de gente da corte, funcionários que nunca tinham visto uma batalha na vida. E para fechar com chave de ouro, cortou o dinheiro do exército. Ele, na prática, desarmou o império bem na hora em que a maior ameaça em séculos batia na porta. E aí, claro, as consequências vieram, e vieram rápido. Foi uma queda livre. No oeste, os normandos foram lá e tomaram quase toda a Itália. No leste, os seljúcidas avançaram e capturaram a capital da Armênia, um ponto super estratégico. E não parou por aí. Nos Balcãs, outras tribos turcas e os húngaros também viram a oportunidade e atacaram. O império estava sendo fatiado por todos os lados, um resultado direto da política do Constantino. E esse ato final dele diz tudo sobre a mentalidade da dinastia. Mesmo no leito de morte, a preocupação do Constantino não era com o império, era com o poder da família dele. Ele fez a esposa, a imperatriz Eudóxia, jurar que não se casaria de novo só para garantir o trono para os filhos. Mal sabia ele que a crise seria tão grande que esse juramento se tornaria impossível de manter. Com o império em frangalhos, a imperatriz Eudóxia quebra seu juramento. Ela percebeu que precisava de um líder militar no trono, e rápido. E a escolha dela, o general romano Diógenes, nos leva direto ao ponto de virada dessa história, a Batalha de Manzikerta, um dos confrontos mais decisivos, não só de Bizâncio, mas da história mundial. Essa era a grande questão, né? Romano IV era um general competente, cheio de energia, o completo oposto do Constantino X. A imperatriz Eudóxia se casa com ele e o coroa imperador, naquela esperança de que ele, sozinho, pudesse dar um jeito na situação e salvar o império dos seljúcidas. Basicamente, toda a esperança de Bizâncio estava nos ombros de um homem só. O que acontece em 26 de agosto de 1071 é um desastre em câmera lenta. Tudo que podia dar errado, deu. Romano, talvez confiante demais, divide suas forças. No meio da batalha, seus mercenários simplesmente trocam de lado. E aí vem o golpe final, a traição. Andrônico Ducas, um rival de Romano, que comandava a retaguarda, simplesmente dá as costas e vai embora, ainda espalhando o boato de que o imperador tinha morrido. O exército entra em pânico e, no meio da confusão, o próprio imperador Romano IV é ferido e capturado. O sultão seljúcida Alparslan nem devia estar acreditando na sorte que teve. A humilhação do império veio com um preço. E que preço? Um resgate de 1,5 milhão de moedas de ouro, mais um tributo anual. Uma quantia absurda que mostrava o tamanho do desastre. Mas o romano nunca chegou a pagar. Enquanto ele estava preso, a família Ducas em Constantinopla, liderada pelo tio dele, João Ducas, o declarou deposto. Quando o romano finalmente foi libertado e tentou voltar, eles foram para a guerra contra ele.
Ele foi derrotado, se rendeu com uma promessa de que ficaria seguro, mas a promessa foi quebrada. Ele foi brutalmente cegado e a infecção o matou de forma lenta e dolorosa. Uma traição completa. Como Romano IV, fora da jogada, o filho do Constantino, Miguel VII Ducas, vira imperador. Só que a derrota em Manzikerta e a guerra civil que veio depois criaram um vácuo de poder gigantesco na Anatólia, que era o coração do império. O exército bizantino estava em pedaços. Não tinha mais ninguém para impedir o que estava por vir. Sob o governo de Miguel VII, que era totalmente incompetente, o império simplesmente se desintegrou. No mesmo ano de Manzikerta, Bari, o último pedacinho de terra na Itália, caiu. Revoltas pipocaram nos Balcãs, mercenários que antes lutavam por Bizâncio agora estavam criando seus próprios pequenos reinos, e a Anatólia foi completamente engolida pelos turcos que avançaram sem nenhuma oposição. E para piorar, o colapso não era só militar, era econômico também. Miguel VII desvalorizou tanto a moeda que o imperador ganhou um apelido humilhante, Parapinaquês, que significa algo como menos um quarto. Isso porque o poder de compra do dinheiro tinha despencado. Mostra como a crise era sentida por todo mundo, do soldado na fronteira ao cidadão comum em casa. O reinado de Miguel VII não tinha como durar. A insatisfação era geral. O império entrou numa guerra civil aberta, com vários generais se declarando imperador ao mesmo tempo. A era Ducas estava chegando ao seu fim sangrento, e isso abriu caminho para uma nova família tomar as rédeas do poder. Em 1078, a situação era de anarquia pura. 2 generais, os 2 chamados Nicéfalo, se declararam imperadores, Briênio nos Balcãs e Botaniates na Anatólia. E olha que ironia, o Botaniates conseguiu o apoio dos próprios turcos seljúcidas para marchar até Constantinopla e tomar o trono. Isso mostra o nível a que o império tinha chegado. Mas, no meio desse caos todo, uma figura começou a se destacar, o general Aleixo Comneno. Ele era um estrategista brilhante, muito habilidoso. Aleixo tinha servido a vários imperadores ducas, mas com o império desmoronando, ele viu a chance de intervir e, de tomar o poder para si. E foi exatamente isso que ele fez. Com o apoio da própria família Ducas, que agora se aliou a ele contra o usurpador Botaniates, Aleixo marchou sobre a capital. No dia 1º de abril de 1081, ele foi coroado imperador. O reinado caótico de 22 anos da dinastia Ducas tinha finalmente chegado ao fim e uma nova era, a da dinastia Comnena, estava começando. O que nos leva à pergunta final. Como é possível que 22 anos de desgoverno tenham selado o destino de um império de 1000 anos? O Império Bizantino até sobreviveu por mais alguns séculos, mas a verdade é que ele nunca se recuperou da perda da Anatólia. A Era Ducas é uma lição assustadora de como um período curto de má liderança, de políticas desastrosas e de brigas internas pode causar um dano permanente e irreversível, mesmo para a nação mais poderosa.